verdade, Paulo para mim é talvez, na Bíblia, né, é o maior exemplo para nós que somos pastores, a vida dele. E eu queria falar algo com vocês também hoje. Eu vou ler um texto até meio longo e espero que dê tempo de eu falar. Eu acho que em 2 horas eu consigo falar esse texto aqui. 2 Timóteo, é um texto que vocês pastores já conhecem muito bem, mas é um texto longo. 2 Timóteo capítulo 4, eu vou começar a partir de um versículo que vocês estão acostumados a pregar, versículo 6 em diante. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Eu sou da turma antiga, né? O pastor falou, pastor Raiz, que eu sou da turma antiga, que eu ainda uso Bíblia escrita, né? Eu uso esboço escrito, né? Meu filho é pastor também, e aí meu filho chega lá na igreja dele, que ele é pastor, abre o computador, ele prega pelo computador, né? Eu ainda tenho tudo no papel. Eu tenho uma caixa lá em casa, assim, dessa altura aqui, assim, que tem 45 anos de pregações minhas. Tudo que eu preguei está tudo lá naquela caixa, tudo escrito em papel, né? Sou pastor há 44 anos, eu estou no ministério e sou pastor de uma igreja de São Paulo. Alguns irmãos aqui, ó, que estão na praia, tomando sol, quero passar tomando sol no fim de semana, né? Estão aqui tomando um sol no fim de semana, mas é isso aí. Sou pastor já há 44 anos, sou casado, né? Vai fazer 42, tenho 2 filhos e 3 netos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 até o final do capítulo. Se você não sabe, pastor não sabe, mas estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, as últimas palavras que Paulo escreveu. Se você admira Paulo, essas são as últimas coisas que ele escreveu, as últimas palavras dele. A partir do versículo 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Latueiro, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eu mando as saudações, o mesmo fazem Prudente, Nino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Amém. Pai querido, fala conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Bom, para mim, Paulo foi a maior referência de um pastor, ou de um missionário, de apóstolo, daquilo que você queria chamar, de um pregador do Evangelho, porque ele teve todas as possibilidades na sua vida para ter aquilo que a maior parte das pessoas gostariam de ter, e ele fala que ele considerou todas aquelas coisas como um refúgio, como um lixo diante do encontro que ele teve com Deus.
cresceu na cidade de Tarso, nasceu em Tarso, todos vocês conhecem. Vou só fazer um resuminho rápido para entrar nesse texto. Ele nasceu em Tarso, mas ele era judeu. Tarso hoje ficaria na Turquia, seria na Turquia de hoje. Paulo, ele seria turco. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na província da Cilícia, uma província romana. Ele era filho de fariseu, judeu, de linhagem da tribo de Benjamim. Ele cresceu numa casa estritamente restrita, no sentido de obedecer às leis de Moisés. Os fariseus, eles eram extremamente zelosos, né? Você vê eles várias vezes num embate com Jesus, e Jesus inclusive fala o seguinte a respeito deles: olha, façam tudo o que eles falam para vocês fazer, só não imitem as obras deles, porque eles falam uma coisa e fazem outra coisa. Mas eles eram extremamente religiosos, os fariseus. E Paulo, ele nasceu de pai que era fariseu, ele cresceu naquela religiosidade toda, aprendendo as escrituras na sinagoga, enfim. Ele era de uma família provavelmente rica. O seu pai era cidadão romano. Ele foi criado em 3 culturas diferentes. Ele era judeu, criado na cultura judaica, mas ele vivia numa sociedade dominada pela cultura grega, o helenismo, que dominava o mundo na época de Jesus, sendo que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a cultura helenista que estava pela Europa toda e até mesmo em Israel. Então ele cresceu sendo judeu numa cultura grega, numa província romana, em 3 culturas diferentes. A cidade de Tarso tinha uma das 3 principais universidades do mundo na época. Então Paulo era uma pessoa extremamente estudada. Ele falava várias línguas. Ele era de uma família rica e ele foi enviado para Jerusalém na sua adolescência para estudar com um dos rabinos mais conhecidos da época, chamado Gamaliel. Gamaliel, o avô dele, chamado Gamaliel, até hoje talvez seja o principal rabino da história de Israel. Então Paulo, ele cresceu aprendendo as escrituras na sua casa, mas depois o seu pai sentiu a necessidade para prepará-lo melhor, mandar para Jerusalém. E ali ele estudou aos pés de um homem chamado Gamaliel. Paulo, ele seria ali talvez uma das figuras mais importantes do judaísmo. Ele estava sendo treinado para ser talvez da Suprema Corte de Israel, para ser uma figura importante lá no meio dos judeus. Só que ele se torna uma referência para o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel, composta de 70 homens mais letrados nas leis de Israel, mais o sumo sacerdote. E Paulo, ele recebe, ele era tão bem visto ou diante dessas autoridades. É como se você fosse a Suprema Corte do Brasil, por exemplo, desse uma função importante para você fazer, e a função foi que Paulo deveria procurar descobrir pessoas líderes de uma seita que, segundo eles, havia surgido através de um homem chamado Jesus, o Nazareno. Então Paulo, ele começa a perseguir a igreja. Você lê a primeira referência de Paulo no livro de Atos, no capítulo 7, quando as pessoas pegam ao diácono Estevão e o apedrejam, o matam, o primeiro mártir da igreja, que as pessoas depositam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo é a versão grega para o nome Saul em hebraico, que foi o primeiro rei de Israel. Então Saulo, ele se torna perseguidor da igreja. Ele fala que ele entrava nas casas das pessoas dessa seita, que para ele era seita, e ele fala nas cartas dele que ele odiava esse pessoal dessa seita chamada, cujo líder era Jesus o Nazareno. Ele entrava na casa destas pessoas, as trazia para fora, as levavam presas. Ele entrava nas sinagogas, e quando descobria que havia algum seguidor de Jesus lá, ele os arrancava da sinagoga e os levava acorrentados para Jerusalém,
de maneira que ele fala lá no capítulo, acho que 26, 20 e poucos, 22 de Atos, que ele dava o voto para testemunha quando matavam os cristãos, quando matavam os seguidores de Jesus, ele dava o voto para que aquilo se confirmasse. Então, ele mesmo diz que ele é o Paulo, o pior dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Jesus. Ele recebeu cartas para ir para fora de Israel, para buscar estas pessoas, e ele foi para a Síria, para Damasco, com a intenção de entrar nas sinagogas e descobrir se entre eles havia alguém desta seita que ele tanto odiava. Só que no caminho, você conhece a Bíblia, ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, e ali a sua vida muda radicalmente. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Então logo na cidade lá de Damasco, ele tem que fugir da cidade, porque ele vai para a sinagoga e ao invés de ele procurar lá os defensores daquela nova seita, agora ele, crente em Jesus, teve um encontro com Jesus, ele vai da sinagoga, e quando vem a Paulo lá, lhe dão uma oportunidade para falar, ele prega o evangelho, ele fala que Jesus é o Messias de Israel. Então, ao invés de ele ir lá para prender os cristãos, ele vai lá testemunhar que Jesus era o Messias que havia morto e ressuscitado e aparecido para ele, e agora ele se torna perseguido, ele tem que fugir da cidade. Os irmãos descem de madrugada, colocam a Paulo num cesto e descem pelo lado de fora lá da muralha, e Paulo foge dali, e Paulo se torna um pregador do evangelho. Ele vai para o deserto, ele fica alguns anos lá, ele volta para a sua cidade de Tarso, até que um homem chamado Barnabé, na cidade de Antioquia, vê a necessidade de ajuda, ele vai até Tarso e busca Paulo e traz Paulo para Tarso, e Paulo se torna um dos líderes da igreja ali, traz para Antioquia, e Paulo se torna um dos líderes da igreja ali de Antioquia, até que o Espírito Santo, no capítulo 13, manda separar a Barnabé e a Saulo para uma obra missionária, e Barnabé e Saulo saem para a primeira viagem missionária, e Paulo depois pega Silas para a segunda, e na terceira viagem missionária, que Paulo faz 3 viagens pelo mundo conhecido da época, pela Europa, pela Ásia, pregando o evangelho de casa em casa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila, por mais de 30 anos. Ele fala das perseguições e das lutas que ele passa em 2 Coríntios. Ele fala que ele foi preso muitas vezes, ele fala que ele sofreu naufrágios 3 vezes, ele fala que ele foi fustigado, foi chicoteado 5 vezes, levou 39 chicotadas cada vez que ele tomou, porque a lei dizia assim 40, mas eles, com medo de errar, sempre davam 39 chicotadas, e Paulo fala que ele levou 5 vezes 39 chicotadas dos judeus. E olha, os chicotes, eles tinham nas pontas dos chicotes pedaços de ossos, que era para cortar e arrancar a pele da pessoa, arrancar pedaços das costas da pessoa, e Paulo levou 5 vezes 39 chicotadas cada vez. Ele fala que ele foi fustigado com varas 3 vezes, ele foi apedrejado, dado como morto. Ele fala: eu fui perseguido na cidade, fui perseguido no deserto, fui perseguido por judeus, eu passei perigos entre ladrões, perigos na cidade, perigo entre irmãos, perigos em todos os lugares, em jejuns, em fome, em nudez, em necessidades, enfim. Paulo, que poderia ser um homem rico, estar numa posição alta e ser famoso na comunidade de Israel, ele se torna uma pessoa desprezada. Ele perdeu todas as coisas. Ele diz: eu considero tudo aquilo que as pessoas sonhavam em ter, para mim aquilo lá se tornou um refúgio, se tornou um lixo, não é nada. Ou seja, ele dá a sua vida para pregar o evangelho. Batem em Paulo numa cidade, ele é colocado na prisão em Filipos. A hora que ele sai, vai para a próxima cidade, Tessalônica, prega lá por 3 semanas, é apedrejado, as pessoas pensam que ele morreu. Quando chegam perto do corpo dele, ele levanta e vai para a próxima cidade. E assim é a vida de Paulo durante mais de 30 anos. Ele foi preso muitas vezes.
coisas. O sonho de Paulo não estava nas coisas desta terra, ele não estava pensando no que ele iria conquistar aqui. Ele era um homem que tinha uma visão do céu de uma maneira maravilhosa. Ele até fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e na verdade o coração dele não estava em nenhuma das coisas aqui desta terra. Ele termina esta última carta dele, segundo Timóteo. Ele está preso em Roma, ele foi preso várias vezes. Ele havia sido preso já uns 3, 4 anos antes, quando ele escreve Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, chamadas 4 cartas da prisão. Ele escreve quando ele estava preso em Roma, quando termina o livro de Atos, no capítulo 28. Mas depois ele deve ter sido solto por 2, 3 anos. A intenção dele era levar o evangelho à Espanha, que era o lugar mais longe conhecido. A Espanha naquela época era Portugal e Espanha. Você conhece o mapa do mundo? Portugal e Espanha são os últimos países. Hoje lá, depois já cai no Oceano Atlântico. Não havia descoberto a América, ou seja, o fim do mundo era o que nós chamamos hoje de Portugal. E o sonho de Paulo era levar o evangelho até o final da terra, ir por todo mundo, pregar o evangelho até os confins da terra. Esta era a intenção do apóstolo Paulo, e ele deve ter ido lá. Ele fala em Romanos que o desejo dele era pregar na Espanha. Ele deve ter ido lá, e nessa viagem ele é preso novamente, talvez pela 6ª vez, ou 7ª vez. Ele é preso agora em Roma. Ele está numa masmorra. Se você já viajou para Roma, eles têm lá hoje um lugar chamado Prisão Argentina, perto do Fórum Romano, ali perto do Coliseu Romano. Se você for a Roma, com certeza vão levar você para conhecer lá. Se você for com caravanas, você vai descer uma escada de ferro, vai descer até um buraco lá onde tem um quadradinho lá, tipo um quartinho úmido, que não tem janela, não tem nada. Segundo a tradição, Paulo ficou preso ali naquele lugar, que era uma antiga prisão romana, ali naquele lugar onde Paulo deve ter ficado preso ali. E ali não tinha nenhum conforto, ali não tinha, era uma masmorra, não tinha janela, não tinha luz, não tinha nada para iluminar, não tinha comida suficiente, um chão de pedra duro, com paredes úmidas. Ali Paulo está e passa os seus últimos dias da sua vida, e ali ele escreve esta carta que você tem na sua mão aqui, segundo Timóteo. Esta carta Paulo escreve quando ele está preso, e estas palavras que eu li para você são as últimas coisas que Paulo fala na sua vida aqui nesta terra. E ele dá alguns conselhos para Timóteo, que são cartas pastorais no final desta carta, que eu quero pegar esses conselhos para nós como pastores hoje. Ele fala 3 coisas aqui. Ele fala do seu presente, fala do seu passado e fala do seu futuro. Ele diz: quanto a mim, esse é o presente dele. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida chegou. Esse é o presente dele. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo não está triste, ele não está com remorso. Ele sabe que ele vai morrer. O tempo da minha partida chegou. Se você não sabe, vocês estão aqui comigo? Amém. Se você não sabe, libação, pastor, o que é libação? Libação era uma oferta líquida, era um líquido, uma oferta, era vinho, ou era mel, ou era azeite, que era derramado sobre um sacrifício, lá no livro de Levítico, chamada de oferta queimada. A oferta queimada era o seguinte: você pegava, o sacerdote pegava o cordeiro, tacava fogo no cordeiro no altar, até queimar tudo, queimar as cinzas, queimar os ossos, só ficava um punhadinho de cinza ali naquela oferta. Aquela uma oferta de consagração. Ela simbolizava que você estava consagrando a tua vida até os ossos, até tudo que você tem, colocando ali no altar como uma oferta ao Senhor. Era isso que representava a oferta queimada. E sobre esta oferta queimada, quando aquele cordeiro estava pegando fogo, o fogo subindo, eles derramavam em cima uma oferta líquida, geralmente de vinho. Esta oferta era chamada
chamada de libação. Era a última parte da consagração que se oferecia para Deus. Quando aquela oferta de líquido, de vinho, caía sobre aquele fogo, aquilo evaporava e subia um cheiro de onde vem a expressão, um aroma agradável ao Senhor. Aquilo significava que o restinho do que restava na minha vida, eu estava depositando lá na oferta que foi a minha vida inteira para Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu já estou sendo oferecido por libação, ou seja, é o último momento da minha vida. A minha vida inteira foi colocada no altar. Agora são os últimos dias, o último fôlego da minha vida está sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida chegou. Eu sei que chegou a hora de eu sair desta terra aqui. Só que Paulo não está triste, Paulo não está abatido, Paulo não está deprimido, Paulo não está reclamando da vida. Ele está feliz, porque ele falou que para ele fala: para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele até fala em Filipenses: eu nem sei o que eu desejaria escolher, se partir ou navegar para um lado, ou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele fala. Então, para Paulo, ele estava feliz. Ele escreve, ele fala: olha, esta é a minha hora. E nós, queridos, nós sabemos que vai chegar a nossa hora também. Então nós temos que aproveitar o nosso presente para servir a Deus, para que quando chegar a hora final, a gente não esteja lá cheio de remorsos. Aí eu poderia ter feito, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter servido mais, eu poderia ter vivido mais para Deus, eu poderia ter feito isso, aquilo. Meu amado, enquanto eu e você estamos vivos, nós temos a chance de fazer as coisas para Deus, para que a gente depois não sinta remorso das coisas que nós não fizemos. Puxa, eu não fiz, eu não preguei, eu não orei como deveria orar, eu não li a palavra como deveria ler, eu não servi como deveria servir. Enfim, ali, querida, na última hora, no leito de um hospital, numa UTI, quando a luzinha lá está piscando, não tem mais retorno, não tem mais jeito, o médico falou: não tem cura, você vai morrer. Ali não adianta nada o arrependimento, no sentido de que eu poderia fazer, ali não tem mais tempo para fazer. Então o nosso tempo é hoje, meu amado. Hoje nós temos tempo para fazer o que Deus nos mandou fazer. Paulo fala: esse era o presente dele, o passado dele. Ele fala: eu combati. Ele usa 3 verbos aqui no passado: combati, bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 3 verbos no passado: combati o bom combate. Você é pastor, você sabe que a vida cristã é uma guerra, não é? É um combate, porque muitas vezes você vai ser abandonado, vão desistir de você, vão criticar você. Pessoas que sentaram na tua mesa e falaram que amam você, que nunca vão te deixar, vão deixar você, vão falar mal de você, vão inventar coisas que não é verdade, vão tentar espalhar coisas que não é verdade sobre você. Você é um homem de Deus, está vivendo para Deus, e o diabo odeia você. Ele vai tentar destruir a tua vida, destruir a tua esposa, destruir teu casamento, destruir a vida dos teus filhos. E você sabe que é uma luta cristã. E Paulo fala: olha, eu combati o bom combate. Ele passou por todas as perseguições, ele passou por prisões, passou em prisões durante a madrugada, sozinho, preso em celas, estava lá. Ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Eu e você temos uma carreira para completar, não é verdade? Nós somos chamados com o propósito de Deus. Eu sou pastor, eu fui chamado com o propósito de Deus. Eu me considero extremamente privilegiado em ser pastor. Eu não sei o que você pensa sobre isso daí, sobre ser pastor, que você é pastor, mas eu me considero extremamente privilegiado. Eu não trocaria nenhum cargo no mundo, nenhum dinheiro no mundo. Eu essa semana estava dando aula na nossa escola bíblica. Eu estava falando para ele: senhor pastor, se alguém me oferecesse, falar: pastor, eu quero te oferecer 50 milhões. 50 milhões é dinheiro que não acaba mais, para você viver o resto da tua vida. Vai viajar, vai passear, vai ficar na praia, compra uma mansão em algum lugar do mundo. Eu quero dar 50 milhões para você não
você não vai pregar mais, você vai deixar, eu não quero 50 milhões, não quero dinheiro nenhum, porque você tem um chamado de Deus na tua vida, e aquilo não se compra com dinheiro. É uma honra nós servirmos ao Senhor, estarmos trabalhando para Deus. Então olha, Paulo ele fala o seguinte: olha, eu completei a minha carreira, eu terminei o que Deus me chamou para fazer, eu terminei o chamado de Deus na minha vida, eu fui até o final, meu amado. Quando eu era criança, a gente cantava um corinho, né? Na quadrangular: há uma carreira a correr, há uma vitória a ganhar. Cadê a velharada da igreja? Conhece isso aí? Cada hora em meu viver serei fiel, né? Essa é uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. É isso aí, cada hora em meu viver serei fiel. É uma carreira para completar. É uma carreira que Deus nos chamou. E Paulo fala: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Guardei a fé durante todos esses anos, porque o diabo vai fazer tudo o que ele puder para que você perca a fé, para que você se torne amargo, para que você não creia mais na Bíblia da maneira que você cria antes, para que você não tenha aquele amor por Deus como você tinha no começo. O diabo vai tentar fazer com que você não termine bem a tua vida. Paulo fala: eu guardei a fé, eu continuo crendo em Jesus e crendo em Deus da mesma maneira como eu cria, ou seja, eu guardei a fé no meu coração. Paulo fala: esse é o passado dele, mas ele está olhando para o futuro. Ele fala o seguinte: desde agora está guardada para mim a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. E Paulo está olhando para o amanhã, para aquele dia. Olha, aquele dia, vai haver um dia do juízo. Aquele dia, desde agora eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz vai me dar naquele dia. Os olhos de Paulo estavam naquele dia, quando ele iria prestar contas a Deus. Os olhos dele não estavam aqui nesta terra, nesta vida. Deus nos dá coisa, Deus nos abençoa. Eu creio na prosperidade, eu creio que Deus quer abençoar a tua vida, eu creio que Deus quer te dar o melhor, mas o nosso coração, o nosso sonho nunca deve estar preso nas coisas desta terra. O dinheiro nunca deve nos enganar, os títulos nunca devem nos corromper, o dinheiro nunca deve ser a parte mais importante da nossa vida. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo salário, não tendo salário, em lugar rico ou em lugar pobre. Enfim, nós não somos guiados pelo quanto nós vamos ganhar, mas sim pelo que Deus nos chamou para fazer, meu amado. E esta era a visão de Paulo. Agora, ele vai dar alguns conselhos aqui, que são que eu queria que você, se você tiver papel, se você quer anotar no seu celular, eu acho que seria interessante você guardar essas coisas que Paulo vai falar, porque são as últimas palavras que ele vai dar para nós. Primeira coisa que ele fala aqui para Timóteo é: não ande sozinho. Não ande sozinho. Tenha gente com você. Paulo está preso, ele fala no versículo 9: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa que você puder. Venha logo, venha logo. Paulo está preso e ele fala para Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. Paulo estava em Roma, tinha que atravessar o mar para chegar lá. O meio mais rápido da viagem era atravessando o mar. E Paulo fala: venha ter comigo depressa. Por quê? Porque nós pastores precisamos de gente ao nosso lado. Nós precisamos de intercessores. Nós precisamos de gente na igreja que ore por nós. Nós precisamos de gente que ora pela nossa família. Por isso que o conselho de pastores é importante, porque tem coisas que um pastor não tem como conversar com outras pessoas a não ser com o pastor, porque só o pastor entende as lutas que o pastor passa. Não é verdade, queridos? É verdade. Então, a primeira coisa que Paulo fala: não fique sozinho. Paulo, sendo um apóstolo, e tudo isso que eu falei para você, ele ainda pede para Timóteo vir o mais rápido que ele puder. Na minha versão antiga está lá: procura vir ter comigo depressa. Venha rápido, eu preciso de você. Então saiba, não ande sozinho, meu amado.
Uma pesquisa que teve nos Estados Unidos diz que 70% dos pastores americanos têm depressão, 71% dos pastores americanos vivem esgotados, 80% dos pastores americanos acreditam que o ministério atrapalhou a sua vida familiar, 70% dizem que não tem nenhum amigo. Ou seja, a vida de pastor, muitas vezes eu sou pastor há muito tempo, eu prego em muitos encontros de pastores e muitas vezes eu vejo as esposas dos pastores com depressão, pastores querendo deixar o ministério porque foram traídos pelo co-pastor da igreja, enfim, são tantas lutas e tantos problemas que às vezes um casal, o pastor passa, a esposa do pastor que está ali do lado dele, a mulher é muito mais emocional do que o homem, e às vezes o homem pensa, isso aí tudo bem, vamos passar, e às vezes aquilo machuca demais a esposa do pastor. Eu já conheço pessoas de Deus, maravilhosas, de esposas de pastores, amigos meus que ficaram deprimidos por 5, 6 anos, sem querer ir para a igreja, sem querer ver irmãos, por causa das lutas que tem. Então, querido, ande com alguém, esteja próximo de irmãos que amam a Deus de verdade, sirva a Deus como irmãos, meu querido. Você precisa de gente, amém? Amém. Segunda coisa que diz aqui: não fique olhando para as pessoas que te desapontaram na vida. Ele fala que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Queridos, olha só, não fique desapontado com as pessoas que... Não fique olhando para as pessoas que te desapontam na vida. Sabe por quê? Porque gente vai errar com você, pessoas vão errar com você. Demas, a Bíblia menciona, Paulo menciona 3 vezes o nome de Demas no Novo Testamento. 2 vezes ele menciona Demas como cooperador, meu cooperador, viajava com Paulo nas viagens, parceiro, de estar junto. Mas agora, na hora que Paulo mais precisa, Roma dominada lá pelo imperador Nero, os cristãos fugindo da cidade, uma perseguição violenta, Pedro foi preso, Paulo foi preso, cristãos sendo lançados nas arenas romanas para serem devorados por leões, por tigres, cristãos sendo decapitados. Demas, a mão no presente século, fala, quer saber, eu estou fora dessa, e vai embora para Tessalônica e deixa Paulo lá sozinho. E eu preciso aprender que eu não posso ficar olhando para as pessoas que me desapontam na vida, porque tem gente que vai deixar você e você precisa deixá-las ir embora, e tem gente que vai deixar você e vai errar com você, e você não pode deixar o teu coração ficar preso nessas coisas. Você tem que olhar para Jesus sempre, meu querido pastor. Terceira coisa que ele fala aqui: saiba perdoar aquele que um dia errou com você e se arrependeu. Porque ele fala que só Lucas ficou com ele, alguns foram para alguns lugares, e ele fala, encontre Marcos, traze a Marcos, porque junto com você, porque ele é muito útil para o ministério. Traga Marcos com você. Perdoe aquele que um dia errou com você. Por que Paulo está dizendo traga Marcos? Porque se você se lembra, na primeira viagem missionária, foi Barnabé e Saulo, eles levaram um jovem chamado João Marcos. E na primeira cidade que chegaram, que tinha um mágico lá na cidade, e que Paulo teve um embate com ele, e olha para aquele mágico que perturba a pregação, e Paulo fala, eis aí contra você a mão do Senhor, e aquele mágico fica cego. Ali naquela cidade, João Marcos, jovem, filho de Maria, aquela casa que se reuniu, os discípulos se reuniam lá em Jerusalém, aquele jovem que está com Saulo e Barnabé na viagem, ele vendo tudo aquilo, ele deve ter ficado com medo, e ele volta para Jerusalém, deixa o grupo. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar a Marcos novamente, vamos dar uma nova chance para o menino, e Paulo não quis de jeito nenhum, nós não vamos levar aquele que nos abandonou, deixa ele lá. E a Bíblia diz que houve uma tal desavença entre Paulo e Barnabé, que Barnabé pegou a Marcos e foi para um lugar, e Paulo pegou a Silas e foi para outro lugar. Paulo ficou extremamente triste com a posição de Marcos.
E agora, no fim da vida dele, ele fala para Timóteo: traga Marcos, porque Marcos me é muito útil para o ministério, porque ao longo dos anos, dos 30 anos, Marcos se tornou um discípulo de Pedro. A gente vê isso daí no Novo Testamento. Pedro treina Marcos, Marcos se torna um homem crente, de maneira que escreve o Evangelho, um dos primeiros evangelhos, narrando a vida de Jesus. E Paulo reconhece na vida de Marcos a bênção de Deus, e é útil para a minha vida nesse momento. Então Paulo não guarda rancores ou mágoas, mas ele manda trazer: olha, encontre Marcos aí onde ele estiver, se ele estiver perto de você, que ele venha com você, porque ele é muito útil para o ministério. Então, querido, você que é pastor, saiba que pessoas vão errar com você, e você não deve guardar mágoas no teu coração, mas ter um coração perdoador para com todas as pessoas. Quarto lugar, se apegue à palavra de Deus, porque tudo na vida pode falhar, a palavra de Deus jamais falha. Tem pastor que não lê mais a Bíblia, tem pastor que nem lê a Bíblia só para pregar. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Você deve ler todos os dias. Nos Estados Unidos, uma pesquisa, apenas 19% das pessoas leem a Bíblia todos os dias. A maior parte das pessoas não leem a Bíblia todos os dias. Paulo, ele fala o seguinte aqui: quando você vier, traga a capa que eu deixei em Troade. Paulo deve ter sido preso em Troade, que não deu tempo dele pegar as coisas dele. Ele pede para trazer a capa porque o inverno se aproxima. Ele fala que tenta vir antes do inverno. O inverno está se aproximando. Paulo precisava da capa dele para se cobrir pelo frio. Roma neva, faz frio, está numa prisão, num quartinho lá debaixo da terra, úmido. Se você puder, traga a capa minha que ficou na cidade de Troade. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. O que são os pergaminhos? Pergaminhos eram as escrituras, é a Bíblia. Pergaminhos eram os rolos que tinha do Antigo Testamento, muitas vezes partes deles em volumes menores. Paulo deixou que ele amava lá em Troade, por isso que se acredita que ele foi preso em Troade, que não deu tempo dele pegar os pergaminhos, os livros dele, a capa dele. Ele é levado para Roma, e agora ele fala para Timóteo: olha, passa lá em Troade, pega a capa, pega os meus livros, pega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento para a minha vida e para a tua vida, pastor. Nós pregamos a Bíblia, nós não pregamos histórias, nós pregamos a Bíblia, nós pregamos a palavra de Deus, nós precisamos lê-la para pregar a Bíblia. Saiba disso daí. Guarda a palavra no teu coração. Davi, ele falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, parece que ela se torna uma rotina na minha vida. Eu já li esse texto, já li esse aqui, já li isso aqui. A gente precisa orar antes de ler a Bíblia, lê-la como se fosse a primeira vez que nós estamos pegando a palavra de Deus, e nos alimentar dela, e chorar sobre as páginas da Bíblia, entender o que Deus quer falar conosco, a importância da palavra de Deus para nós, queridos. Quinto lugar, entrega ao Senhor os Alexandres da sua vida. Ele diz aqui, versículo 14: Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, que o Senhor dará retribuição a ele, de acordo com o que ele fez. Toma cuidado com ele também, você, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre, em algumas versões está o latoeiro, ferreiro. Alexandre me causou muitos males. Talvez foi o Alexandre que dedurou a Paulo, né? Talvez Alexandre entregou a Paulo aos soldados romanos para prenderem. Ele me causou muitos males, ele resistiu à pregação. Mas Paulo, ele fala: olha, está com o Senhor cuide dele. Diz assim: olha, Alexandre me causou muitos males, o Senhor que deu a retribuição, é o Senhor que vai jogá-lo. Então aprenda a entregar ao Senhor os Alexandres da sua vida. As pessoas que querem fazer o mal para você, não pague o mal com o mal. As pessoas que perseguem você, não fale mal delas. Entregue-as ao Senhor, entregue ao reto juiz. O Senhor cuida da tua causa, luta pela tua causa, meu amado. Entregue para Ele e descanse o teu coração. Nós somos pessoas que perdoam.
que nos esquecemos. Na minha vida, eu sou pastor há 44 anos, tantas coisas aconteceram na minha vida, tantas pessoas me deixaram, tantas coisas que eu chorei muitas vezes, mas querido, eu não tenho nada no meu coração contra nenhuma pessoa, ninguém. Meu coração é limpo diante de Deus. Que o Senhor abençoe as pessoas que quiserem fazer o mal para mim, para você, que o Senhor cuide delas. Enfim, aqueles que resistem à palavra de Deus, Paulo fala para Timóteo: toma cuidado com ele, toma cuidado com ele. Sexto lugar, vocês estão aqui comigo ainda? O que mais? Lembre-se que você nunca vai estar sozinho. Se você servir a Deus, o Senhor sempre vai estar com você. Que Paulo fala aqui no versículo 16, 17: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha só, ele fala: todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ele foi comparecer diante do tribunal, levaram o preso diante do julgamento, tinha o primeiro julgamento. Ele fala: na minha primeira defesa, ninguém esteve lá comigo, estava lá sozinho, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor me revestiu de forças e colocou na minha boca palavras, de maneira que todos os gentios que estavam lá puderam ouvir a pregação, ouvir o Evangelho, e Deus me livrou da boca do leão. Meu amado, nós temos que saber que o principal é Deus estar conosco, né? Essas acho que foram as últimas palavras de John Wesley, os metodistas, né? Lá no leito de morte, o John Wesley falou para as pessoas que estavam ali ao lado dele antes de morrer: o melhor de tudo é que Deus está conosco, meu querido. Essa é a melhor parte, é sabermos que o Senhor está conosco, sabermos que se nós andarmos com Ele, Ele vai andar conosco, Ele vai estar ao nosso lado nos momentos difíceis da nossa vida, Ele não vai nos abandonar. Então Paulo tinha esta certeza: lembre-se, Deus está conosco, Ele não vai abandonar você. Em sétimo lugar, só não falar não, sétimo lugar, viva para Deus agora, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Ele fala o seguinte aqui: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino eterno, a Ele que seja glória para sempre. Dê saudações a fulano, faça o possível para vir antes do inverno. Ele diz aqui: procura vir antes do inverno. Por quê? Porque o inverno iria chegar e as navegações seriam impossíveis no mar Mediterrâneo. Com a neve, você não vai conseguir viajar mais, você não vai conseguir chegar a Roma. Paulo, ele sabe, ele falou: o tempo da minha partida chegou. Ele sabe que ele vai morrer dali uma semana, ou dali a 2 semanas, ou dali a 10 dias, dali a alguns dias. Ele sabe, o tempo da minha partida chegou, é a última hora. Então vem logo, vem antes do inverno, porque quando o inverno chegar, não vai poder viajar, você não vai conseguir navegar, você vai chegar aqui: eu já morri. É o que Paulo está querendo dizer para ele. Por quê? Porque quando o inverno chegasse, Timóteo ia ter que esperar passar o inverno 3, 4, 5 meses. 5 meses. Se ele esperasse, ele chega lá depois de 5 meses em Roma e vai procurar irmãos na cidade em meio àquela perseguição. Onde está Paulo? Onde está Paulo? Ah, Paulo morreu. Paulo morreu há 4 meses atrás. Paulo morreu há 3 meses atrás. Ele queria tanto ver você, Timóteo, mas não deu tempo. Não deu tempo. Veio o inverno, você não conseguiu viajar. Por isso que Paulo fala: olha, venha antes do inverno, venha logo, faça enquanto tem tempo de fazer, meu amado, para que você não tenha remorsos depois. Eu poderia ter feito e não fiz. Poderia ter amado mais, eu poderia ter estado mais com a minha esposa. Quando a gente chora depois que morre a esposa, vem o remorso: ah, minha querida, eu poderia ter tido mais tempo com ela, eu poderia ter falado mais para ela que eu a amo, eu poderia ter viajado mais, eu poderia ter viajado. Aí não tem mais jeito, meu amado, não tem mais saída. Aquilo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer antes do tempo, que eu não vou ter mais jeito. É o que fala Salomão. Ele fala lá: lembra-te do Senhor, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias dos quais você vai dizer: eu não tenho mais neles prazer, antes que você chegue num tempo da velhice. E ele usa uma descrição ali, que as pernas já não estão tão fortes,
que os braços já não estão tão fortes, que o som do gafanhoto já é alto para nós, que você já não vê, que os moedores já não estão mais na boca, que a pedra lá, o poço já está curvado. Quando uma pena se torna um peso, quando você florescer e seus cabelos ficarem brancos, ele fala: lembra-te do teu Criador, lembra-te do Senhor antes que chegue esse tempo que não tem mais saída e não tem mais volta. Então faça o que você tem que fazer, meu querido, enquanto Deus te dá saúde para fazer. Eu dei aula essa semana, estava falando com ele sobre o ministério de pastor. Falei: queridos, a gente tem que cuidar. Eu vou para academia, não é porque eu gosto de academia, eu faço musculação. Se eu fosse falar que eu odeio musculação, eu não uso essa palavra, mas não gosto. Mas eu tenho que fazer mesmo sem gostar. Eu vou fazer 65 anos agora. Se Deus me der mais 20 para pregar, eu tenho que estar com a perna forte para andar, para pregar. Tem que estar bem fisicamente. Não dá para mim estar lá com a perninha, que é um cambitinho, que não aguenta segurar o corpo, porque eu não faço nenhum esporte, eu não vou para a academia para ficar bacana. Não, eu vou lá porque eu quero pregar o evangelho, preciso ter saúde. Você tem saúde, você não almoça porque você tem que ter saúde. Eu vou comer porque eu quero saúde para servir a Deus. Está falando lá para o pessoal da igreja: para queridos, este é o alvo da minha vida. Eu faço aquilo que eu não gosto, mas porque eu sei que eu vou poder servir a Deus mais tempo. Porque se eu estiver numa UTI de um hospital, eu vou estar limitado. Eu até poderia falar de Jesus para alguém ali, mas eu vou estar preso a uma coisa. Eu poderia ter mais liberdade para fazer. Então, meu querido irmão, faça as coisas, mesmo algumas coisas que você não goste, para você estar bem, para viver mais, aproveitar o tempo com a tua esposa. É que Salomão fala lá, né? Olha, aproveita com a mulher da tua mocidade, né? Eu sou casado a fazer 42 anos agora, em maio. Aproveita a vida com a mulher da tua mocidade, passeia com ela. É isso. Venha antes do inverno. Vai chegar um momento que você vai talvez ter remorsos e pensar: puxa, eu não fiz. Eu tive a oportunidade de fazer, eu não fiz. Poderia ter passado mais tempo, eu não fiz. Como Davi, né? Como Davi, no meio da guerra com o filho Absalão, né? Você lembra que história triste da vida de Davi? Filho Absalão, o filho fugiu dele, foi lá com o avô, ficou longe anos. Davi não mandou buscar o filho. O filho teve que tacar fogo lá no campo do coronel, do general lá, Joabe foi lá: eu quero ver meu pai. Davi então consente, e Absalão veio vê-lo, manda Joabe buscá-lo, comandante do exército: vai lá atrás do meu filho. O filho veio, Davi só cumprimenta, mas não permite que ele fique por perto, manda ele morar num lugar longe. Ele errou. Ao invés de perdoar, abraçar, perdoar, chorar junto, não faz, fica longe, cria no coração do filho aquela barreira. O filho agora começa a tramar coisas contra o pai para tomar o trono do pai, fica na porta da cidade convencendo as pessoas: você vai falar com o rei? Meu pai não tem tempo, fala comigo. De repente cria uma revolta, há uma briga, uma guerra. Davi foge da cidade, Absalão entra na cidade, dorme com as mulheres de Davi na praça pública, envergonha o pai. Davi foge da cidade. Aí é uma guerra entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão. Absalão é morto na guerra. Então chegam as notícias e Davi pergunta: como é que vai o jovem Absalão? Os soldados falam: que acontece assim com todos os inimigos do rei. Absalão morreu. E Davi anda então pela casa: meu filho Absalão, meu filho Absalão, antes que eu tivesse morrido no seu lugar. Chorou tarde demais, perguntou tarde demais, perdeu o momento. Esse é o problema, meu querido. Nós perdemos o momento, nós corremos com a nossa vida e depois vem o remorso. Eu poderia ter feito, eu poderia ter estado. Por isso que Paulo fala: venha antes do inverno. Nona coisa, maneira de terminar, foque no céu, versículo 18, ele fala aqui, ele diz aqui: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial.
Esse é o nosso foco, meu querido irmão, pastor, é o reino celestial. Desta terra, a Bíblia diz, o próprio Paulo falou, nós nada vamos levar desta terra aqui. Nós entramos aqui nu e vamos voltar nu. Tudo aquilo que você juntar aqui, o teu carro, a tua casa, tudo vai ficar aqui, e você vai pro caixão com a tua melhor roupa, que vai ficar podre em pouco tempo, e os seus ossos, sua carne vai ficar podre. Você veio do pó, vai voltar pro pó. Então o foco de Paulo é reino celestial. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos na terra, mas nós não somos cidadãos desta terra, meu amado. Então, foque no céu. E para terminar, a melhor maneira de nós terminarmos a nossa carreira, como Paulo fala, eu completei a carreira, guardei a fé, entregando ao Senhor toda a honra e toda a glória por tudo que nós vivemos e por tudo que nós fizemos e por tudo que nós passamos. Ele diz assim: a Ele seja a glória para sempre, amém. A Ele seja a glória para sempre, amém. Nós vivemos para o louvor da sua glória, nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para servir ao Senhor. Nosso coração não está focado nesta terra aqui, meu amado. Nosso coração está focado no céu, no que Deus nos chamou para fazer. Ele fala: o Senhor esteja com você e a graça esteja com todos vocês. Essas são as últimas palavras do apóstolo que deu a sua vida pregando o Evangelho. Paulo poderia ter sido um homem milionário. Paulo poderia ter tido as melhores coisas desta vida. Paulo poderia ser uma pessoa importante na comunidade que ele vivia, mas ele considerou todas estas coisas como nada para ganhar a Cristo. E é isso, meu querido. Nós somos pastores. Hoje nós estamos servindo. Vocês servem aqui na Praia Grande, mas você está a serviço de Deus, como eu. Eu falo para os meus irmãos: estou a serviço de Deus. Se Deus falar para mim: agora você, seu tempo aqui acabou, agora você vai lá para a China, agora você vai lá para aquele lugar, nós não temos que estar presos no nosso coração no que nós temos, no conforto que nós temos, ou nas coisas que nós temos aqui nesta terra, mas nós somos funcionários de Deus, né? Onde o Senhor falar para nós ir, nós vamos, e vamos obedecer ao Senhor, seja no menor lugar da cidade, né? Onde Deus nos colocou. Se Deus colocou você no menor lugar da cidade, da Praia Grande, né? No bairro mais pobre que tem na cidade, seja fiel a Deus ali, sirva a Deus de coração ali, e um dia o Senhor vai falar: bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Amém, meu amado? Deus abençoe vocês, pastor querido.